Paulo, bem-vindo. Agradeço as palmas. Hoje em dia é melhor aplaudir economista antes, porque depois que ele abre a boca, e se for da Universidade de Chicago, muito provavelmente vão ser apupos e não aplausos. Então, já agradeço de antemão os aplausos. O objetivo da nossa conversa, fiz questão de atender ao pedido do Nadim, que não é de sacrifício algum. Primeiro está na minha querida Belo Horizonte, que é meio que cidade natal, porque, embora carioca, meu pai é de Belo Horizonte, meu avô trabalhava como dentista aqui em BH, no início de BH, então, portanto, eu acho que mais mineiro impossível. Está todo mundo vacinado? Hein? Razoável distância. Em último caso, você simplesmente reza e entrega a Deus, porque ninguém pode parar. Isso é uma das poucas coisas que o Bolsonaro, sem saber, estava certo. Que, tomados os cuidados, o que é preciso é tocar a vida. E a gente demorou um pouco para fazer essa largada, ele mesmo, aí em seguida, atrapalhou a boa ideia que era de retomar. Ele pensava em retomar, mas não sabia como retomar, era contra a vacina, menos aquela que era superfaturada. Enfim, não vale a pena entrar nesses pormenores políticos. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês, faria uma palestra inicial com alguns dados que o Nadim solicitou para posicionar não só Minas, mas também os demais estados brasileiros, que eu entendo que há vários que aqui também representam outras regiões, para a gente também ter uma ideia dessa coisa meio difusa, e hoje cada vez mais difusa, chamada Brasil. Porque um dos aspectos principais, consequências principais da pandemia, foi a de alargar diferenças, vamos chamar assim. Perdão. E entre essas diferenças, algumas importantes. Não, tudo bem. Algumas importantes. Deixa aqui então, aqui, ó. Algumas importantes desigualdades. Desigualdade de renda, desigualdade de renda distribuída por regiões, como veremos, desigualdade de reação em termos de emprego, e tudo isso afeta o varejo, afeta a capacidade de compra de quem entra na nossa loja, em última instância, seja uma loja pequena, seja um supermercado, seja a administração de um shopping, uma loja ou um hiper de material de construção. Há um alargamento dessas desigualdades. Isso dificulta um pouco a vida do economista palestrante, porque a gente vai ter que fazer uma descrição de um sujeito que está com a cabeça no forno e os pés na geladeira. Aqui tem para todo mundo. Tem o sujeito que está bombando, eventualmente está vendendo material de construção, o problema dele é receber, porque a indústria, muitas vezes, em alguns segmentos, não está dando conta, e você tem um indivíduo que está na área muito mais relacionada a serviço, mal e mal, retomando agora, como é a imensa área hoteleira, a área turística e etc., que tem conexão, porque muitos deles estão situados, inclusive, operacionalmente em lojas e, de alguma forma, fazem parte da nossa comunidade do setor chamado terciário. Portanto, quando eu muitas vezes me referi a médias brasileiras, a primeira coisa que nós temos que combinar aqui, deixar bem combinado, é que você tem que perguntar, e eu nisso? Acima da média? Abaixo da média? Estaria eu acima ou abaixo da média por um problema operacional mais corporativo meu, ou porque é o setor que está penando, ou porque a região que não está tão bem posicionada ainda não acompanhou, ou porque eventualmente, ainda o início de um processo de retomada. Ou, se eu estou indo muito bem, eventualmente, a grande pergunta, que é onde nós vamos enveredar para depois concluir nela, que é, em 2022, para não enxergar mais à frente de início, uma dica
na grande média, sobre quanto que a gente espera que a gente vai ter de, vamos dizer, de repercussão em vendas, em termos de volume real e em termos de faturamento nominal, para a gente ter uma base e sair daqui com, vamos dizer assim, heroicamente, com um número médio para a gente trabalhar nas nossas empresas na programação do próximo ano, fazendo, obviamente, os ajustes setoriais e os ajustes regionais que sejam necessários, para cima ou para baixo. Aliás, acho que a proposta de projeção que nós trazemos aqui, eu diria que ela é bem conservadora. Portanto, imaginaria que a maior parte de vocês, tanto em termos sindicais como em termos corporativos, as suas próprias empresas, estarão, se Deus quiser, acima da média. Vocês compõem aqui um subgrupo que tem um viés para melhor, para melhor resultado. Então, nós vamos dar um resultado, vamos dizer, mínimo, de base, sobre o qual a gente deve trabalhar o próximo ano. E, obviamente, estou à disposição logo depois dessa apresentação inicial. Quem quiser, o nosso grupo é relativamente pequeno, alguém não está entendendo alguma coisa ou quer fazer uma breve interrupção, mais ou menos assim, uma palestrinha particular de 15 minutos, levanta a mão e faz. Brincadeira. Faz uma interrupção rápida e, em seguida a essa apresentação, nós ficaremos aqui justamente para a parte melhor, que é eu ter o privilégio também de ouvir as experiências e as colocações que vocês vão trazer também ao debate. Então, para começar, uma primeira observação muito importante, que esse gráfico, que é o índice de atividade do Banco Central, tem a vantagem, primeiro, que é um índice bastante preciso em termos de índice de, como diz o próprio nome, de movimentação econômica, né? E, portanto, ele captura o PIB através de indicadores antecedentes e ele é razoavelmente aderente à realidade. E uma realidade que eu trago aqui desde o nosso barbudo, que eu espero que não esteja de novo na terceira tentativa bem-sucedida, mas que começa mais ou menos no início da administração dele, ancorando esse índice do Banco Central em 100, porque aí é um índice que não tem inflação, ele é um índice físico. A gente poderia imaginar o nosso volume de vendas meio que associado, embora isso aí diga respeito à agricultura, mais indústria, mais comércio, serviço, é tudo, é o índice. E o que é que a gente observa? Que nós íamos, e essa é a razão desse extremamente positivo resultado político de PT e companhia durante o período em que está a linha pontilhada aí fazendo uma espécie de grande média, é que vocês vejam que ressalvado, visto no gráfico, parece pequeno. Aquele susto da grande recessão, que era a marolinha do senhor Lula, mas que, obviamente, foi um grande dente, um dente forte, não tão forte quanto este. Isso aí a gente já pode comparar. Todos nós aqui lembramos de 2009, enquanto ele acontecia, assustou, mas não chegou nem a cortar o volume de emprego, o que diferencia já, para fazer uma comparação, com o enorme corte do volume de emprego desta feita. Portanto, isso, não só pela imobilização, pelo isolamento social, tirou a movimentação das nossas lojas, como também pelo desempregamento e a queda de renda, obviamente, mitigada pelos auxílios. Aqui não. Na realidade, embora, óbvio, ele não tivesse razão nenhuma, a não ser por linguajar político, de falar em marolinha, foi uma bruta de uma onda, o Brasil realmente, e no caso o Banco Central, o senhor Meirelles, trabalhou bem o processo de concessão de crédito, e a gente já em 2010 saía galhardamente. E aí, dona Dilma já ganha a eleição. Estou vendo que vários estão se interessados em tirar foto, mas a gente, né, Dani, vai deixar isso. Não, pode continuar tirando, porque mostra que interesse. Dadinho já tirou. Mas é que
vai ficar disponível imediatamente para todos vocês via Zap aí. E o que eu quero, antes que eu me alongue muito, é chamar a atenção, parece uma curva assim de projeção de bolsa, normalmente eles usam esse tipo de análise gráfica, é que a linha vermelha é a nossa nova linha de ritmo, já não é a linha verde. E isso tem, inclusive, embora não vá entrar nesse campo político, é a saudade que dá em muito eleitor, certamente numa camada mais popular, e que vai fazer a gente ter trabalho para derrotar essa chapa que, obviamente, qualquer aquela coisa que venha, não tem cabimento nenhum, né? Bananeira que já deu cacho, e a gente voltar a um passado o mais polêmico e controverso possível. Mas, na alma de milhões e milhões de brasileiros, o que você tem é essa linha pontilhada verde meio que ininterrupta. Isso é um negócio muito forte. E o discurso político, quem quer que se aventure, certamente, lamentavelmente, não é o Bolsonaro que consegue hoje demonstrar que, não tendo feito, fará, esquisito, já não fez, já não fará, é transformar o ritmo dessa linha vermelha, que é o novo ritmo, é um ritmo ascendente, mais fraco, né? Transformar isso como todos nós brasileiros e nós empresários e empresárias gostaríamos, de novo num ímpeto tipo linha verde. Que não é lá essas coisas, não, é um crescimento na média de 4% a 5%. 4%, chega nem a 5%, 4%. Poderia ir até a 5%, mas fazendo coisas que o senhor Lula jamais fez, porque a nossa taxa, por exemplo, de investimento, ela melhorou, mas nunca foi, apesar do PAC, lembram-se do Plano de Aceleração? Apesar do PAC e de algumas obras estruturantes, nós estamos devendo ao Brasil um novo ciclo efetivo de desenvolvimento. Isso é uma outra história. Por enquanto, ainda não está no radar. Vai depender muito deste resultado eleitoral do ano que vem, daí a importância política tremenda das lideranças empresariais. Nadim nunca falhou nisso, né? Até mencionou, até para a rua nós já fomos, não foi por falta de manifestação, mas é preciso, de novo, no momento oportuno, com a concordância de todos, um posicionamento claro daqueles que somos a elite. Não adianta olhar para os lados. Se nós não temos opinião, e opinião séria, opinião equilibrada, quem o terá? E eu acho que haverá um momento em que a gente tem que se manifestar. E, portanto, a gente venceu. Acompanhe o finalzinho dessa linha vermelha, que são os últimos índices do Banco Central. Obviamente, aqui, os 2 anos de penúria, quase 2 anos de penúria, estão muito compactados, porque é uma história longa, mas vocês observem que o V lá do Guedes, na realidade, é um falso V, porque ele é uma recuperação apenas do nível anterior, mas sem nenhuma grande repercussão. Só faltava ele ter caído aqui e ficado por aqui. Não é o caso. Mas nós não temos, pelas indicações mais recentes dos últimos meses, um ritmo que reproduza essa linha verde, e, portanto, é isso que, de alguma forma, define o ano de 2022. Eu já estou dando no barato que 2021 nós estamos no final de um ciclo pandêmico, que a gente já começa agora também a entender estatisticamente o vírus. Muito provavelmente, tomara que não, mas estatisticamente vamos ter uma terceira onda, mas é ondinha, porque aí já teremos a população largamente vacinada, então, em termos de internações e, felizmente, de óbitos, nós vamos ter um resultado muito, muito mais auspicioso do que tivemos nessa infeliz segunda onda, mas é possível, e tem que colocar também em 2022, a possibilidade da gente ainda ter um finalzinho aí de bandeira amarela, né, bandeira vermelha, localizadamente. Nós não podemos tirar isso ainda do radar. O que é que isso prejudica? Prejudica, basicamente, é o ímpeto do desenvolvimento que seria alcançável em 22.
A gente vai ficar devendo um pouco, e é o sentido dessa curva. E, como eu disse, o resultado no varejo está muito espalhado. Tem desde, eu vou passar rápido aí, porque vocês estão cansados de saber, mas pegando. Aí o meu economista-chefe pegou justamente uma variação que não é anual, é uma variação desde janeiro de 20, do ano passado. Ancoramos a base desta variação por setor antes da pandemia, e não no mês de março, que já tinha pandemia, já começa... fevereiro foi o último mês razoável e já tinha carnaval, portanto, pegamos janeiro. E comparamos com o último mês da informação disponível, que é do IBGE, que é junho, e vocês observem que tem para todos os gostos. Quer dizer, desde a turma que está vendendo aí material de escritório, informática que chegou a reagir quando o pessoal foi para casa, mas no conjunto ainda está negativo, etc. Combustíveis, aqui tem um efeito preço forte, não só é um efeito renda, é um efeito preço também, porque com o preço subindo, há uma economia de combustível de um modo geral. Essa turma está sofrendo muito, e aqui tem muito lojista, e, portanto, minha solidariedade, embora seja meio traiçoeiro esse -9 aqui, porque o resultado dos últimos meses tem sido, nas estatísticas, bastante bom e crescente. Então, antes que isso pareça uma má notícia, é -9 lá do ponto anterior, ou seja, ainda tem recuperação para acontecer, e eu daria uma semi-boa notícia. Nós acompanhamos, que é nosso cliente também em consultoria regular, Nadinho, a Abit, e nós fazemos um acompanhamento principalmente da área de tecidos, vestuário, lá para o Fernando Pimentel, que, aliás, é mineiro também, e comanda a Abit. Nós somos consultores... Hein? No momento, foi o executivo muitos anos e agora é o presidente da Abit. E, portanto, eu posso dizer que ali há um prudente otimismo. E eu diria que, a menos de um susto que a gente vê como muito remoto, e agora estamos saindo justamente do inverno, já com calorão, etc., o vírus, eu acho que vai para casa, vai para a praia, fica um pouco quieto até, pelo menos, o fim do ano. Eu vejo um crescente em nível de comércio até o fim do ano e uma sensação de crescente otimismo também até o fim de 21. Portanto, os nossos alertas, eles estão mais ancorados em 22. Daqui para o fim do ano, eu acho que a regra devia ser faturar o máximo possível, reajustar o negócio para as novas condições, de forma a estar preparado para qualquer abalo em 22, por ser, inclusive, também um ano eleitoral, um ano que é difícil, é naturalmente difícil pelos motivos que eu vou mostrar. E, obviamente, tem uma turma que está indo muito bem. Esse grupo, farmácia, por exemplo, mais 13, etc., teve um grupo que ganhou, por assim dizer, com um deslocamento, houve realmente um deslocamento de demanda. Hoje em dia, não vou gastar tempo com isso, todo mundo sabe, é a turma que, vamos dizer, no nosso meio, deixou de viajar, ou dentro do Brasil, ou para fora, e foi fazer um puxadinho em casa, né? foi fazer uma reforma geral da sala de visita, vai fazer isso, foi fazer aquilo, a mulher inventou, o homem queria, etc. E esse deslocamento está mais ou menos localizado aqui, né? E é bem segmentado, mas ajuda a tocar a vida. Em relação ao espalhamento regional, vocês notam também que tem para tudo, mas com umas características que a gente consegue perceber, e curiosas. Quer dizer, aqueles que estão aqui, a média Brasil, o comércio já está apontando, aí já é uma variação em 12 meses. Uma variação em 12 meses, ponto a ponto, tem uma pegadinha. Ela é positiva, praticamente 6%, 5,9%, mas a pegadinha é calculando do fundo do poço, que era junho. Naquela queda máxima do V, aí eu calculo 6%, ou seja,
não é novidade, né? Ainda fica devendo. E se você observa, alguns estados, justamente com maior poder aquisitivo, eu chamo a atenção justamente aqui para um eixo agrícola, por assim dizer, entre centro-oeste e estados sulinos, ainda com uma taxa de recuperação do comércio, embora crescente, sempre a gente não está vendo aí a chamada derivada segunda. A taxa de aceleração é positiva, portanto, está fraco, mas fortalecendo um pouco. E aqui você vê justamente um efeito de auxílio emergencial, porque esse auxílio foi forte, importante, a gente diria até em termos técnicos e econômicos, exagerado. Não foi exagerado porque, para efeito de comércio, a gente estava de língua de fora, porta fechada, etc. Foi o mínimo para muitos sobreviverem. Mas, do ponto de vista, como eu disse, macroeconômico e fiscal, foi um impacto muito grande e de muitos bilhões, e agora traz um problema sério para o nosso ministro da Economia. De onde tirar dinheiro para continuar fazendo o tal do milagre de distribuição da mesada? Se ele tivesse um orçamento como o Brasil deveria ter, um orçamento com o mínimo de flexibilidade, os gastos não fossem todos carimbados de obrigatórios até na Constituição, que esse é o grande drama brasileiro. Você gasta em despesas obrigatórias mais de 90% de tudo que você orça no orçamento anual, que vai ser aprovado supostamente nos próximos meses. Não é? Esse ano demorou até abril para ser aprovado, já um despautério completo, e, portanto, resta pouco tempo, pouco espaço para você fazer as despesas ditas não obrigatórias e que representam justamente o ato de governar, incluindo aí os investimentos. Portanto, cada vez menos investimentos federais. O ministro Tarcísio é um bom ministro com bom desempenho, mas com pouca verba. Ele está terminando obras importantes, fazendo um excelente trabalho com muito pouco recurso e com poucos desdobramentos de emprego. E não sobra dinheiro para fazer, por exemplo, um Bolsa Família ampliado, como é o que o Guedes queria, tirando uma grana de lucros e dividendos. Foi também ancorar o desejo dele numa proposta, nem vamos entrar nesse pormenor agora, altamente polêmica, com chance zero de ser aprovada, e, portanto, também um dos pontos de interrogação para o varejo, para nós, no ano que vem, é onde que eles vão botar o sarrafo desse novo Bolsa Família. Minha aposta é que vão dar um jeito. Em último caso, vão dar uma furada no teto, porque é jogo de campeonato, bola para o mato. Essa turma, a menos que desista por antecipação, vai querer, pelo menos, ficar para o segundo turno. E, portanto, esse Bolsa Família, que tem tido esse impacto diferencial importante, pode minguar no próximo ano um pouco, embora compensado por um aumento rápido, e eu vou mostrar isso, da taxa de emprego, tanto formal quanto informal. O ritmo, agora mostrando o ritmo ano a ano, para vocês terem uma ideia, assim, desde 1900 antigamente, voltando aqui ao início da primeira era Lula, vocês observam pela altura das barras, e não por acaso vocês observam o tamanho dos impactos. Você imagina se um presidente não fica popular com evoluções do comércio, embora o PIB crescendo na média cerca de 4%, porque nem tudo crescia com essa mesma velocidade, nós da área de comércio, e que o diga Dona Luísa Trajano, o meu amigo Flávio Rocha e outros tantos que brilharam intensamente nesse período, não diriam que não continuam brilhando, até estão indo bem, mas daqui já projetaram um mundo lindo, maravilhoso e linear. Né? Ele não aconteceu, mas houve uma reciclagem para
para a economia digital e assim por diante. Mas vocês observem, essa enorme trombada aqui, que obviamente acabou por derrubar politicamente a dona Dilma, né? Quer dizer, foi uma queda, né, do ápice, do quase céu para o inferno, o período Michel Temer, onde eu tive a oportunidade de estar, embora segmentado no IBGE e lá no BNDES, não deu quase muito tempo. Ali o Temer, eu diria, sem querer chorar mágoas, que aquela falso testemunho do seu Joesley, em pleno 2017, ali nas bicas de votar a reforma da Previdência, etc., e mais todo aquele esforço da Globo para empurrar o presidente, que hoje eles até adulam para fora do jogo, tudo aquilo foi extremamente deletério para o resultado final de 2017. Saiu um resultado até digno, mas em termos realmente de recuperação, deixou muito a desejar. Para o comércio, nós estamos falando só de comércio, você não cai 4 mais 6, né? Mais de 10%, para depois recuperar 2%. Normalmente, até estatisticamente, você cai muito, nos anos seguintes, a recuperação ela é estatisticamente mais forte do que isso. E o que é mais decepcionante é que a gente entra, e aí me desculpe, é uma crítica ao senhor Guedes, ele continuou na mesma toada do Temer, embora com taxas de juros muito mais favorecidas, chegando a 2%, portanto, meio injustificáveis esses resultados. O de 2020, tudo bem, mas o de 19, 2%, né? E agora, em 21, a gente acha que pode chegar a uns 4% até o final do ano, por isso que eu digo, é um ano bom. E a gente acha, muito conservadoramente, que o comércio como um todo, nessa definição ampla do IBGE, vai estar lá com os míseros 1,5%. É essa atenção e o alerta que eu chamo para vocês a médio prazo, que a gente tem que botar a viola no saco, fazer os nossos ajustes para continuar crescendo, óbvio que ninguém está aqui para empresariar perdas nem recuos, mas nós temos que saber evoluir com muita inteligência no próximo ano, porque isso não é um ano assim, né, de abraçar quem está na rua, né? É um ano complexo. Diga-me. O 3,8 em 2021 é baixíssimo, né? Como é que é? O aumento de 3,8 em 2021 é baixíssimo, né? Porque você vê que hoje ele... A base é zero, né? A base é 20, né? Compara aqui, é o mesmo indicador. Nós estamos passando por junho com 6, mas junho é uma comparação com o pior mês do ano passado. E no final do ano, vocês lembram que outubro, novembro, dezembro, a gente já começou, felizmente, a recuperar. Teve um Natal semidecente, né? Pelo menos sofrível, mas já em recuperação. Portanto, quando você pegar os dados de fim de ano acumulados sobre o fim de ano de 21, vamos dizer aí, está na faixa de 4. Porque melhora 20, melhora daqui por diante a base do ano passado. Exatamente. Por isso que eu, como o grupo menor, a gente pode conversar um pouco sobre os números, já mostrando onde eles estão meio que mentindo para a gente. O número não está mentindo para a gente, mas a gente olha e se mente, não? Porque vocês, bom, cresceu, não cresceu. Às vezes você está comemorando um farto crescimento, mas crescimento do nada, do negativo. Há 2 meses atrás era 5, 6, né? A previsão de 2 meses atrás, né? Sim, para fim de ano. Não, há 2 meses atrás falava que ia crescer 5%, 6%. Não, o PIB do fim deste ano deve estar na faixa dos tais 5, que é o que o tal... Desculpa, esse é só do comércio. Esse é só do comércio. Não, mas é bom que você tenha dúvida, porque a tua dúvida é dos outros aí. Então, você está verbalizando muito bem. Não, e é para fixar, porque embora, como eu disse, depende do teu segmento, depende da tua região, às vezes até aqui em Belo Horizonte, depende do teu bairro, que você vai ter que jogar para cima
Eu não jogaria muito para baixo, porque, assim, como eu repito, esse grupo aqui é enviesado para ser bem-sucedido. Então, vocês têm obrigação de estar dessa média brasileira, pelo amor de Deus, para cima, nos seus negócios. Mas, falando em grandes números, em termos de uma posição do presidente do Sindiloja, etc. e tal, você tem que estar alerta que você está passando por um índice parecido com o PIB do fim do ano, mas que a tendência é voltar para uma faixa de 4, entendeu? Ali o resultado dos nossos modelos da RC, às vezes é um pouquinho a mais, um pouco a menos, eu não fico ajustando para agradar a plateia. Bota 4,5. Não, é o que deu no resultado do modelo. Para mim, o principal recado não é este, é esse aqui. É sobre esse que eu acho que a gente devia pensar. Conversar um pouquinho mais. Por quê? Vamos botar os números já para falar de 22. Primeiro assunto, tem recuperação de emprego? Tem. É forte? É. Qual o problema? Que o Guedes nunca fala também. É que a base, mais uma vez, é de um número de PEA, na definição do IBGE, população economicamente ativa, que despencou. Pô, IBGE é engraçado. Como a população ativa despencou, é um conceito engraçado esse. A população continua ativa, não, mas o IBGE, quando vai lá, faz os levantamentos, a chamada PNAD, que é um levantamento enorme, 70 mil entrevistas por mês, muito mais do que qualquer Ibope ou Datafolha, um negócio imensamente maior, portanto, com um grau de precisão bem razoável, diminuiu o grau de precisão, porque o IBGE teve que começar a fazer por telefone, antes fazia presencial, então o nível de aquiescência de quem respondia, os brasileiros têm um dos níveis mais altos no mundo, 80 e tal % de resposta de atendimento ao IBGE. Agora caiu para uns 50 e poucos, por telefone, o cara manda, não quero. Então, é nisso que o Guedes está se pegando, para dizer, não, está melhor, mas eu não diria isso com tanta tranquilidade. A precisão do dado pode ter diminuído, mas com um grandíssimo número de entrevistas desse, é difícil, você está completamente fora. E o que aconteceu? As pessoas se dizem fora da força de trabalho. É por isso que a definição de população ativa também cai. Não estão procurando... Uma das primeiras perguntas da entrevista é: você esteve na última semana procurando ativamente emprego? Se você não estava ativamente procurando emprego, você não está mais na PEA. E, portanto, muita gente, ou por desalento, não vou encontrar mesmo, já tenho procurado, não, na última semana não andei procurando mesmo, não. Bom, então está fora da PEA. Tira 1, tira 2, tira 1 milhão, tira 2 milhões. Quando você vê, você tirou, a PEA estava em 104 milhões, olha aqui em cima, e a PEA chegou a bater 90 e poucos milhões. Mais de 10 milhões, quase 10 milhões de indivíduos disseram não. Alguns também porque se encostaram no auxílio emergencial. Está procurando, não, tem 600. É nesse sentido que eu faço uma crítica, e não a Bolsonaro nem a ninguém. O Guedes até fez bem, via Caixa Econômica, em jogar o dinheiro meio que via helicóptero, até com os exageros. Portanto, a crítica que eu faço é uma crítica só do exagero, que custou muitos bilhões, que podiam estar mais distribuídos esse ano. Quer dizer, ele gastou toda a munição fiscal como se tivesse um surto pandêmico só. Quando se alongou no segundo surto, ele já não tinha tanto recurso. E agora, em termos fiscais, ele tem espaço nenhum. Então, essa distribuição, ela foi... E óbvio, a gente jogou muito dinheiro fora, por assim dizer, cara que não precisava. Eu mesmo tenho lá na minha casa, vocês devem ter os mais diversos exemplos, o que mostra que estatisticamente está acontecendo. O cara está lá, está trabalhando para você, está até cheio de serviço, diz que só pode te atender o carpinteiro no mês que vem, e ele, o filho dele, a mulher dele, todo mundo está lá no auxílio emergencial.
Isso eu chamo o dinheiro jogado fora, porque a renda desse indivíduo aumentou. Em compensação, ele foi comprar um sofá novo, ele foi fazer algumas coisas especiais que ele não faria. Tudo somado, essa população economicamente ativa, olha a perna da curva, ela está voltando. Ou seja, o número de pessoas que está dizendo, não, agora estou procurando emprego, está aumentando, até porque há mais emprego sendo oferecido. Então, a PEA está voltando e o número de ocupados também está voltando. E voltou, na realidade, de 82, os últimos dados, chegou a cair para apenas 82 milhões de empregados ocupados, incluindo os informais. Carteira de trabalho é menos de metade disso. E subiu para quase 87, hein? Inclui os informais? Sim, sim, sim. E é essa a grande diferença, porque o Guedes deu uma malandreada lá nos dados do CAGED, que são dados das nossas empresas, quando a gente formaliza um contrato de trabalho e envia esta informação, que, aliás, esse sim tem um viés. Quando o cara manda embora, ou manda embora principalmente porque acabou de fechar a empresa, isso aconteceu no ano passado, ele, às vezes, também, porque isso é uma obrigação acessória, ele manda embora como pode, fica devendo e, portanto, não formaliza tanto o desemprego quanto ele formaliza o emprego. Então, o CAGED tem um viés, mas para que ele é o líquido entre todo mundo que empregou versus todo mundo que desempregou, por mês. Mas, como às vezes há uma falha no desempregamento, o CAGED ele está apresentando um resultado muito positivo. E realmente esse resultado é que 1 milhão e tal, que é o que a gente tem feito de novas contratações com carteira assinada, e mais de 2 milhões de empregos informais. E mais uma recuperação forte de microempresário, que não é bem recuperação de coisa nenhuma. É o sujeito que era antes empregado, não sei o quê, você, bom, nós não temos mais emprego, MEI. Né? E o número de MEIs cresceu, hein? Ele se inscreve no MEI e está prestando serviço. Está prestando serviço, recolhendo um INSS completamente subsidiado, que, aliás, é a melhor alternativa, o que ferra com todo o sistema e a reforma previdenciária do Guedes, diga-se de passagem, que é um déficit monumental. Lembra-se, ministro, vou fazer 1 trilhão de superávit? Não. Tá, só esse ano vai dar cerca de 250 bilhões de déficit. E é por isso que ele está num aperto medonho, porque o déficit é muito grande de diversas fontes, inclusive da fonte emprego formal. Né? Então, portanto, aqui, eu estava falando do CAGED, olha o resultado do CAGED, 1 milhão e 800. No acumulado janeiro a junho. No ano passado, tinha sido um negativo de 1 milhão e 100. A minha crítica 2017, 2018 está aqui. Houve uma releitura dos dados para trás, e, portanto, eu não sei se também, ao abaixar a base, melhorou os últimos dados, mas o fato é que você vê que foi uma queda forte da Dilma. Se você somar os dois aqui, dá mais de 1 milhão de desempregados. Você nota que, em termos de desemprego, a pandemia equivale a uma Dilma, em termos de impacto no mercado formal, não é? Mas a recuperação do período Michel Temer, mais o ano seguinte a ele, dá mal e mal a recuperação dos desempregados pela Dilma. Essa é a tragédia brasileira que a gente precisa vencer política e tecnicamente, se Deus quiser, a partir de 2023, fazer políticas de bom senso que deixem o empresário trabalhar e as coisas, de fato, evoluírem no país com empregos. Minimizar esse negócio de bolsa mesada, vamos restringir esse negócio para a mãe de família já cheia de filho, que realmente está empregada no cuidado doméstico, etc. e tal, realmente balizar melhor esse apoiamento à base da pirâmide, abrir frentes de trabalho, principalmente para a população mais jovem. Isso no fundo, 1 minuto de plataforma política factível.
plataforma de trabalho para o jovem, nunca uma Bolsa Família. Vamos abrir, vamos enterrar essa fiarada toda que está aí atrapalhando o visual das cidades brasileiras, só abrir esses buracos para tornar os cabos subterrâneos, mas é bom, é da distribuidora, não interessa, faz PPP, você paga sim, mas paga por trabalho, não por não trabalho. Tem que acabar com essa liturgia do encostado. O encostado tem que ser alguém que não está encostado, como eu disse, é tipicamente a mãe de família, que é preferível que ela esteja em casa com salário mínimo, cuidando diretamente dos filhos, do ter que ir lá, deixando mais alguém, etc. E óbvio que isso aí é uma nova maneira que, obviamente, vai aumentar a quantidade de trabalhadores. Né? Você é contra a renda mínima? Não? Hein? É contra a política de renda mínima? Eu acho que a renda mínima, na realidade, no Brasil, ela é tão mínima que ela pode servir de uma baliza que, no entanto, tem que ser muito bem documentada. Nós somos todos brasileiros, e eu estou falando agora mais no masculino e excluindo o feminino, porque nisso eu tiraria realmente a população feminina. Nós somos bons reprodutores, que depois deixa as mulheres, e as estatísticas, falo como presidente do IBGE, o que tem de mãe solteira e família desprovida do arrimo do reprodutor, isso é meio Brasil. Rigorosamente meio Brasil. E esse mesmo reprodutor é que depois vem se encostar no renda mínima. Eu estou fora de uma brincadeira dessa. Eu acho que o Brasil tem que começar a ter um discurso de renda com trabalho, renda mínima. É a mesma coisa, eu acho que eu devo dar no mínimo 25% para a educação, mas por quê? O que eu quero é resultado em educação. Quantos por cento vai custar do orçamento? É 22%? Tudo bem. É 30% para eu saltar vários degraus no próximo PISA e os alunos do Brasil a se apresentar? Tudo bem, eu até pago 30%, mas eu quero o resultado. Você veja que nunca a despesa é atrelada a resultado. SUS é outra coisa. Eu tenho que gastar na saúde, mas gastar como? Por quê? A gente, aliás, não querendo entrar nesse pormenor, quanto a gente gastou, teve um orçamento de guerra no ano passado, cerca de 600 bilhões o senhor Guedes gastou entre bolsas, auxílios, etc., né? E teve a parte relativa à saúde. Quanto foi? Não sei, e eu não estou te pegando para você saber, não. É só porque você está de Cristo aqui. Alguém sabe, não? Alguém tem ideia? E olha que eu já escrevi esse número nas minhas colunias do Estado de Minas. É porque a gente não acompanha, a gente tem que cuidar das nossas empresas. Eu sou especializado em cuidar dessa empresa mal organizada chamada Brasil, então a gente vai lá ver. Dá um chute, Nadinho. Quanto gastou? Passou ali pelo Ministério, entre comprar máscara, mandar dinheiro para leite e enfermaria. Quem chuta? Não tem ideia. São bi, né? 2 bi, 5 bi? Hein? 5 bilhões, é bilhão para cachorro. Bolsa Família. Hein? 5 bilhões, o que você acha? Acho que é uns 100 bilhões. Hein? De 600, você fala? De 600, em 600 bilhões, Não, eu gastaria uns 100, 150 de saúde. Você gastaria, não. Aí vocês chutaram bem. Um chutou 5, 10 e o outro 100. Se você somar e dividir por 2, dá exatamente o que é. Gastou cerca de 55 bilhões. Onde é que foi parar? Aí eu mandei o meu pessoal ver os dados de evolução de leitos de enfermaria e leitos de UTI do SUS entre o pré-pandemia e agora. Quanto cresceu? Deve ter crescido porque tudo que tinha e mais um esforço nacional para atender. Hein? 3 vezes. Já aumentou em 3 vezes o número de leitos? 5% a mais. O gato comeu esse dinheiro e a CPI da Covid, que nesse ponto quer encher muito o saco do Bolsonaro, mas eles não adentram a discussão que realmente interessa, que é perguntar aos corretos governadores e às corretas prefeitas e prefeitos onde está a prestação de contas desse dinheiro.
Bolsonaro só não tem razão numa coisa, ele é o governante máximo, então se ele manda 55 bi de alguma coisa para algum lugar, ele tem que saber aonde é que esse dinheiro foi. Não basta dizer, eu mandei. Isso não existe. Isso é uma coisa de um incompetente, um irresponsável, um palhaço. Pode ser até que ele saiba, porque ele achava que com esse mandar ele ia ter 20 governadores talvez o apoiando. Ele está muito frustrado. Mas se ele fosse um governante, ele diria, eu até mando, mas por esse valor, Nadim, você teria uma reformulação completa do sistema SUS. Eu sei porque, na minha breve passagem pelo setor público, eu até andei gastando no IBGE, cheguei lá e vi, todo o sistema tecnológico, justamente do Instituto Máximo de Estatística, que usa computador, macrocomputador, não tinha nem redundância. Se entrasse as águas do Rio Maracanã no mês de janeiro, acabava o IPCA. Vamos gastar. Aí eu gastei 50 milhões, não bilhões, milhõezinhos de reais. Achei que eu estava gastando, porque a gente está acostumado ao setor privado, preocupado em assinar lá a autorização. Reformulamos o Parque Tecnológico Integral do IBGE, o que viabilizou o censo agropecuário saindo. Estão aí os dados atualizados, todo o setor rural, 5 milhões de estabelecimentos recenseados. Valeu a pena esse dinheiro. E a gente sabe onde é que ele foi. E ele viabilizou serviço prestado. Agora, eu gastar 50 bi e ter o mesmo SUS de ontem? Perdão. Porque o grande problema nosso foi não ter utilizado a pandemia para ser uma tropeçada que ajudasse a caminhar. Por exemplo, na digitalização da educação, passado aquele susto dos primeiros 2 meses, as crianças vão ficar em casa por um computador por aluno, que era um programa UCA, do seu Lula, que foi um dos que ele não conseguiu, mas pelo menos alguém idealizou. Não interessa saber se é Lula, um por computador por aluno, um tablet. É por aluno, não é para os nossos filhos ou netos, para a população carente, X milhões, não interessa, se é um negócio que vai ter uma repercussão, a gente vai aproveitar e vamos fazer esse gasto de uma forma reprodutiva. É esse o grande saldo negativo dessa pandemia. A gente gastou, já virou dívida para a gente rolar, e o gato comeu o resultado. Sim. Hein? Diga, alguém fez um comentário rápido. Exatamente. Na boa, não significa que houve corrupção necessariamente. Claro que, haja vista que o governador do meu estado conseguiu essa proeza de ser expulso do jogo. Então, é um mau indício, né? Porque normalmente acontecem essas coisas, mas a ponto de um governador ser expulso do jogo é porque o negócio era grosseiro demais, e isso pode ter acontecido. Mas vamos supor que não tivesse acontecido corrupção. Houve realmente um grave e farto desvio de finalidade. Mas os estados e os municípios precisavam se reajustar. Correto, aí falhou o Guedes. Eu até reajusto, porque aí uns 70 bi foram também, fora esses 50, uns outros 70 foram para a finalidade de recuperação das finanças estaduais e municipais. Tem que somar essas duas verbas, para dar até os 600 bi de total. 300 de auxílios, mais 100 e tal dessa soma entre o orçamento da saúde, mais o auxílio direto financeiro para estados e municípios, e é por isso que o Bolsonaro fica dizendo, onde é que foi para esse dinheiro? Foram mais de 100 bi. Realmente, você vê as municipalidades hoje relativamente estabilizadas, entre mortos e feridos, você não vê, salvo o caso especial do Rio de Janeiro, nenhum estado, até o Zema também, conseguiu se organizar, mas não houve a reestruturação da dívida federativa, que era uma proposta nossa também, seria uma outra topada ajudando a caminhar. Quer chegar aqui? Tá bom, eu não dou 70, não, dou 100 bi, mas em compensação a dívida de vocês agora não é mais federalizada, o Banco Central não tem nada que ver mais com... A dívida de Minas é de Minas, organizem-se, está feito um recorte, o que era 100, eu estou lendo 70, e vá à vida. Mas eu preciso...
a reforma tributária. Eu vou te dar autonomia desse novo ICMS, eu vou te dar autonomia desse novo ISS, o que era receita de fundo de participação vira receita própria, que é a nossa proposta de reforma tributária desde cedo, e que eu fui levar ao meu colega Guedes, que não me deixou falar, ele é meio doido. Passado 1h30, ele falando, ao invés de eu explicar, disse, você precisa vir mais aqui, e encerrou a reunião. Não precisava eu ter ido a Brasília, isso era agosto de 2019, ou seja, também não é falta de tentar e não é falta de levar proposta, porque aqui parece que eu estou fazendo crítica, mas na hora H o cara não ajudou, não deu a ideia. Não, a ideia organizada, com a PEC pronta. Então, por exemplo, esse capítulo da reforma, triste da reforma tributária, é porque não tem reforma nenhuma. Não tem projeto algum do governo federal. E os 2 projetos que ele conseguiu mandar não são nem os constitucionais. É um projeto de lei, que é esse do imposto de renda, começou com reajuste da tabela, que não é reforma nenhuma, é reajustar a tabela de correção. E o projeto famigerado de juntar PIS com COFINS para botar a alíquota em 12% e ferrar, principalmente, toda a área de serviço. Também não vai passar. Mal concebido. Então, portanto, é uma pena, a pandemia poderia ter sido, por assim dizer, a nossa tábua de salvação, mas para isso tem que ter criatividade. Isso vale para as nossas empresas. Às vezes a gente chora, aconteceu tal coisa, uns percalços. Eu sempre procuro chamar a atenção que, às vezes, naquele percalço, passado o susto, você tem que dizer, não, então, aproveitando o ensejo, eu já cortei aqui minha força de trabalho em 1/3, eu vou reajustar isso aqui agora para fazer de forma mais econômica, e dali surge um novo caminho. Então, o CAGED está aqui, já falamos, a taxa de desocupação, portanto, tem para todos os gostos. Vocês notem que, por acaso, aqui, aqui, é retrato do auxílio. Você vê que, em termos de gasto, eu mostrei o Norte e o Nordeste até com desempenho melhor do que o Sul, mas em termos de desocupação... Mas por que o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro não morreu. Falo isso com a autoridade de ser um carioca. Para começar, que já tem um problema freudiano grave. Quando a gente diz o Rio de Janeiro morreu, para começar, você não sabe se está falando da cidade ou do estado. Você é carioca? Hein? Mas carioca exportado para cá, para Minas, não? Sim, de loja. Muito prazer. E como você, eu diria, um rapaz novo, mas meio que, um seminovo, né? Você deve ter ainda, como eu tenho, a sua carteira do Estado da Guanabara. Porque toda... eu, por acaso, ainda tenho. Guardei porque ninguém aceita mais aquela cara do sujeito novinho e dizer que sou eu. Mas eu sempre relembro isso porque, para as pessoas que não são do Rio, que foi estuprado politicamente, deve saber por que o Rio é assim. Fora ter um pouco ali a nossa malandragem, mas que não é o que justifica, o Rio de Janeiro ele é a quintessência de um desastre organizado para dar certo. E aí aconteceu, entendeu? Esse casamento na polícia foi o Geisel que fez, em 1975, não tinha, ele achava, e aliás não tinha corrupção nenhuma, por acaso ele está nos depoimentos da FGV, ele achava que o Estado da Guanabara não tinha dimensão para se sustentar, aí casou com o Estado do Rio, que não tinha nada a ver, a gente atrapalhou o Estado do Rio, o Estado do Rio atrapalhou a gente. E hoje, politicamente, a cota dos senadores do Estado da Guanabara, dos deputados federais do Estado da Guanabara, que era paga, politicamente falando, para você ter uma Brasília se deslocando para o centro do país, tudo bem, acho que o Juscelino até estava certo nesse movimento, mas deixando uma cidade-estado, que hoje é a coisa mais corriqueira, cidade-estado, com vocação digital, vocação de economia criativa, etc. E uma organização política autônoma, estava na Constituição, que ia criar o Estado e ainda tinha nome, da Guanabara.
Cadê os senadores? Viraram os senadores de Brasília. Não sei se tem alguém aqui de Brasília também, com todos os meus queridos respeitos, mas o DF em qualquer país do mundo tem um prefeito nomeado, é uma cidade que é a sede federal. Tem que ter nem senador, me desculpe, nem deputado, no máximo a sua organização distrital. Esses são os nossos senadores do Rio de Janeiro. Então, vocês observam que o Brasil tem uma série de... Agora, o Globo está levantando a bandeira de novo de um Distrito Federal Administrativo. É um caminho de querer retomar o passado, entendeu? Por isso é que eu faço essa ressalva. O Rio de Janeiro está muito, muito mal, Nadinho. Bem malzinho, coitado. Mas como é o Rio de Janeiro, e é maravilhoso, sempre tem um crescimentozinho razoável. O prefeito, no caso, não é ruim, ele é um rapaz aplicado, ele se acha mais do que ele de fato é, mas fora isso, é mais do que a gente merece. Fala um pouquinho mais alto só, hein? Esse prefeito, o atual prefeito, por exemplo, a questão do centro do Rio de Janeiro está sendo discutida atualmente, né, que está virando uma Cracolândia. Sim. Esse prefeito, na administração passada dele, ele que causou isso, porque no projeto do Porto Maravilha seria construído a Vila Olímpica no Porto, no centro da cidade. Com centralidade, né? Inclusive para aumentar a população do centro, para resolver a questão do comércio, tal, revitalizar o centro. E ele vetou isso, colocou na Barra da Tijuca por interesses óbvios, né? E lá a Vila Olímpica está afundando. Não, deslocada, a Vila Olímpica está largada. Né? Só isso é um crime. Querem revitalizar o centro, mas isso foi consequência do erro dele. Erro não, né? Foi bem pensado. Eu digo o meia-culpa. E só para complementar, o meia-culpa institucional, porque não fui eu que aprovei, né? No BNDES, aliás, ninguém aprova de cima para baixo nada. Eis a razão pela qual não tem as bandalheiras que vocês acham e que todo mundo espalhou, simplesmente porque todas as decisões vêm de baixo para cima. Mas eu, como presidente, posso dizer para vocês que o BNDES fez um esforço em prol do Rio até meio que exagerado, porque financiou o VLT, financiou até teatro municipal recuperado, não sei o que, não sei o que lá, mas dada essa centralidade. E depois a centralidade financiou aquelas torres lá da Odebrecht no Rio Maravilha, e está tudo largado. Não, e o VLT, a ciclovia... Só para a gente dizer que o problema... Quero dar a vocês uma boa notícia final antes do almoço, vou concluir para vocês também poderem dar suas opiniões. Conclusão final. Nós somos muito ricos, não espalha para ninguém, não. O Brasil, nada de braçada. Só um país muito, muito miliardário consegue jogar tanto dinheiro fora e continuar vivo. Ele é rico em empreendedorismo, ele é rico em boa vontade, ele é rico até em população. Tudo que a gente coloca aqui criticamente é uma enxurrada de decisões para criar a tragédia. Ou, se ela já está razoavelmente criada, para perpetuá-la. Daí a nossa responsabilidade, que também não precisamos botar tudo em cima do lombo dos líderes empresariais, mas é importantíssimo esse posicionamento claro, sereno, firme, dizendo, olha, nós não vamos pactuar mais. E nós não queremos mais administrador que vai lá para treinar. Várias propostas aí de terceira via, pelo amor de Deus, não vamos pagar matrícula, eu chamo de, em inglês, tuition, para o sujeito ir treinar a ser presidente. E aquilo lá é uma cadeira séria, é um cargo sério, não basta o sujeito fazer um gesto com a mão e dizer, eu vou, agora eu me qualifiquei. Não qualificou, não. Vai lá para tentar aprender e em 4 anos, eventualmente, não aprende. Tem uns que não aprendem nunca. E nós estamos há muito... Hein? O STF não deixa o povo trabalhar. O STF também tem uma cota de responsabilidade enorme. Mas como aqui nós estamos fazendo uma avaliação mais do executivo, ele está um pouquinho mais prejudicado aqui só no meu palavrório. Mas, se você quiser, por favor, enfie o Congresso Nacional, esse também não é fácil,
mas com também uma ressalva importante, pelo menos no meu pequena passagem do setor público, repito, consegui aprovar no Congresso Nacional verba para realizar esse tal censo agropecuário. Vocês pensam que foi o Temer, ou o meu chefe, o Diogo Oliveira, que era o ministro? Não, eles cortaram a verba do censo e eu fiquei a ver navio. Eu acho que você conhece essa história. Eu consegui, por emenda, 500 milhões e banquei contra tudo e contra todos, mas com apoiamento, inclusive, vou citar aqui, bons valores parlamentares. Tereza Cristina, que atualmente é ministra, não por acaso, moça competente, estava na frente parlamentar. Carlos Melles, outro valor mineiro importante, não ganhou a eleição, mas está lá no... Ontem? Ah, pois é. Amigão nosso, criamos a Frente Parlamentar da GEMA e ele foi o presidente da Frente Parlamentar da Geografia e Estatística. E foi de lá que veio, o que significa dizer também, mais uma boa notícia. Como é que é o Congresso Nacional nosso e o futuro? Nada. Ele é o que um presidente conseguir, com jeito, fazer que ele seja. Ah, o Centrão, bando de sacanagem. Depende. Se você conseguir operar politicamente, né, fazendo com que as coisas aconteçam, e você colocar os melhores projetos para serem votados, que esse aí é o truque. Porque se tem um projeto muito bem arquitetado, dificilmente o Congresso introduz aquilo que o Willis Gandra chama de coeficiente de pioria, capaz de piorar tanto assim. Piora às vezes um pouquinho, mas o Congresso, basicamente, no nosso regime presidencialista, é o que o Executivo pede. Você acha que está faltando um planejamento político do empresariado? Eu nem diria que está faltando, porque ele é de uma inexistência tão completa. Não me obriga a falar, não me provoca. A capacidade, principalmente, desses entes confederativos, de não dizer nada, nem de propor nada, é tão absoluto. Ontem eu tive, para não dizer que é sempre assim, o Zé Anchieta me convidou, eu estive lá, aproveitando que você tinha me chamado, vim de véspera aí, já arrumaram o caso Alberto Teixeira, vai lá fazer uma proposta, porque o Zé Anchieta, na Seminas, quer adotar a proposta, quem sabe aí vocês fazem junto uma frente com o Flávio Roscoe também, que é amigão nosso, uma frente mineira para apoiar a proposta de reforma do Instituto Atlântico. Mas não é porque ela é a perfeita, mas é porque ela é um trilho, e porque tem que ter, e porque não adianta só o empresário dizer, não, eu não quero tributar isso, quero dizer, não, eu não gosto disso, e eu tenho isso aqui prontinho, Rodrigo Pacheco, e que é melhor do que a tua PEC 110 aí do meu amigo Raul, que também me ajudou lá, mas que é uma proposta incompleta, meio torta. Das três, tem alguma melhor? A nossa, que não está apresentada. Não, tem três apresentadas. Hein? Tem as duas é do governo. Veja bem como é que esse assunto é complexo, então você tem que falar sempre com parte tributária, com especialistas, porque o governo está fazendo uma reforma em nível infraconstitucional, ele não está mexendo com o PEC, o governo. E as duas propostas que estavam lá, 45, que já foi desbancada, e a 110, que está lá pronta para ser desbancada também, são mudanças em nível de Constituição. São dois patamares diferentes. E o que deveria prevalecer é o que o governo não está fazendo. Ele não está querendo mexer com o PEC. Ele não acha que tem maioria suficiente hoje para votar uma PEC, como votou a reforma da Previdência. Então, ele apresentou duas micropropostas, quer dizer, propostas em nível de projeto de lei, que é juntar PIS com COFINS, e botar a alíquota lá em cima e fazer essas mexidas. O outro projeto, o 2337, é uma mexidas no imposto de renda, ponto. Mexidas no imposto de renda não é reforma tributária. Você falou do Flávio Rocha. Qual seria o posicionamento? Do quê? Roscoe. Do Flávio Roscoe, ele se posiciona contra essas propostas, tanto em nível constitucional quanto infraconstitucional que estão aí. Ele fala o presidente da FIENG aqui. O Roscoe, E o Anchieta. Aí eu estou imaginando que de Minas, aproveitando que nós temos aqui um presidente de Senado, sabe, fazer uma frente elegante, dizendo aqui,
nós não é que endossemos, olha, nós achamos que 1 trilho para começar a conversar para janeiro de 23 já está quase atrasado. Daqui a pouco vai estar aparecendo aí candidato que a gente vai querer chamar para ouvir os candidatos. Cadê a proposta para você enfiar na mão dos caras? Tem que ter. Tem que ter. Não é esperar porque não vão fazer. E, por acaso, a gente, como tem feito, lá do Atlântico está à disposição. Só para completar, massa salarial, isso é importante, você nota que aí tem uma outra pegadinha. Na pergunta que a PNAD faz, o entrevistador faz a diferença entre auxílios e receitas habitual e efetivamente ganhas. Massa de rendimento habitualmente recebido por mês. Então, aqui tem uma informação relevante, motivo pelo qual não dá para ficar esperando grandes coisas em termos de comércio, porque a receita salarial efetiva ainda está no território vermelho, melhorando, mas ainda está no vermelho, na média brasileira. A inflação não está comendo, não? Hein? A inflação não está comendo a massa Sim. Sim, além do mais, ela não está acompanhando. Eu vou entrar nesse ponto, então, já vou acelerar um pouquinho mais. Olha, vão achar que a gente combinou. Você pergunta de inflação, aí aparece o gráfico. O que eu... Isso, para a gente, você está lá no gráfico. Por quê? Porque tem uma inflação. Não é que eu fui do IBGE, não posso dizer que isso aqui está adulterado, desviado. É uma leitura de inflação do resultado final, onde tem um coeficiente de serviços que não está mais, mas esteve lá embaixo, derrubando a taxa do IPCA. Essa é a razão, é estatística. Por exemplo, só escolas chegou a entrar com menos 20, ou seja, uma deflação, porque as escolas fizeram essa deflação. Aí o IBGE vai lá e, pumba, clica, fotografa aquilo, quando faz a conta com o que subiu, com o que desceu, a salada resultante de inflação, que é o custo de vida pelo IPCA, mesmo assim ele está batendo 9. Mas ela tende a aumentar se esses serviços voltarem à normalidade. Vou já mostrar, exatamente. E mais uma outra coisa, que entra depois na nosso script aqui, mas já falo já de tão importante e de tão escondida por mais uma vez, esse executivo que está agindo só politicamente. A crise de falta d'água é para lá de gravíssima, não é para lá de grave, é para lá de gravíssima. O senhor Guedes agora, vocês têm que acostumar com o custo de mais 15, isso tudo vai bater, aí sim, vai bater aqui. E aí vai bater lá no Banco Central na taxa de juros. Por isso é que eu não posso ser muito otimista. Vamos lá, calcular comigo. 22, inflação comendo forte, não é? E reduzindo. Para nós do comércio, o principal é o seguinte, o cara está até recuperando emprego, mas já a massa salarial, em termos de poder de compra, ela fica bastante comprometida, não é? Que é exatamente o título aí, inflação corrói a renda das famílias. Aí eu pedi até que o meu pessoal colocasse um pouquinho esse outro tipo de disparidade. Vocês vejam que o levantamento que é feito pelo IBGE, que é por capitais, não todas as capitais, 16 capitais, você vê que tem lá, desde Rio Branco, São Luís, um 17%, até umas outras áreas que, por algum motivo, aí a gente nem sabe muito bem por que acaba dando menos, mas é alto, mas é um 10%. E, na média brasileira, algo que é extremamente salgado para uma população que ganha lá 2 salários mínimos, na média, e que leva uma bombada de 13% na faixa de maior gasto, que é o alimento. Como é que vai comprar o resto? Como é que ele vai comprar aquela camisetazinha que ele está até... muito menos uma tentativa de pagar uma prestação num celular novo. Aí vem o endividamento, que é ainda mais um elemento que tem que ser levado
em conta, tendo em vista o rápido progresso, ascensão do coeficiente de endividamento das famílias brasileiras. E eu tinha acabado de falar, e agora está Agora, uma curiosidade aqui do gráfico. Esta é uma informação que nunca está em lugar nenhum, por acaso estou trazendo para vocês, que é uma informação que o operador nacional do sistema guarda para ele, que é a informação econômica mais relevante. Quanto custa energia na margem, em termos de megawatts-hora, né? Que é o mercado livre efetivo, né? E você observa que era uma energia que chegou a estar abaixo de R$200, vamos botar aí 300, só para fazer a conta redonda, e hoje está batendo e superando 3 mil, não é 10 vezes mais. Em evolução. Em evolução, né, com a falta d'água. E isso continuando a subir. Esse dado meu aqui hoje já está atrasado, é porque eu pedi a ele hoje cedo para me botar, talvez... Hein? Todas as usinas de retorno estão ligadas. Todas. E não tem mais a quem recorrer. Aliás, já recorremos a quem podia recorrer. Sabe quem é? Não, antes de Deus tem os argentinos, tem o Messi. A Argentina hoje está suprindo 2.200 megawatts-hora, que parece pouco, mas é essencialíssimo para acabar de fechar a conta. Só que, ao mesmo tempo que a gente conseguiu esse extra da Argentina, nos últimos dias, por causa desse calorão, que obviamente não estava no script, Hein? 2.000 megawatts, são 2,2 giga. Exatamente, Estou vendo que tem um especialista lá, não posso errar muito. E, por falar em giga, os 71, tal giga que o Brasil consome, deu um salto nos últimos dias para 74 e tal, com ameaça de aumento de conta, mas não interessa, a turma liga o ar-condicionado. E está voltando um pouco mais também o comércio, tudo. Então, o que significa que só esse aumento dos últimos dias já consumiu todo o auxílio argentino, né? Claro, por favor. Sim. Um complemento sobre isso, sobre o possível apagão e tudo isso. O que acontece? No outro, eu vou falar um pouco de economia, mas sem entrar nos detalhes, o Paulo complementa isso aí, vou te falar. Eu sou gerente comercial da Evolua Energia, é uma empresa do grupo da Andrade Gutierrez, da Barbosa Mello e do grupo Cassino. Andrade é forte disso. E aí o que acontece? No outro apagão, a gente estava com uma baixa... Outro apagão, para quem é muito novinho, aí diz, em 2001. Em 2001. Isso, faz 20 anos justamente, né? Isso, a gente estava com baixa de commodity, a gente não estava com demanda alta de commodity. Então, várias empresas que compram no Mercado Livre estavam com sobra. Isso. E isso conseguiu, naquele momento, alocar essa energia. Hoje, o que está com as Em compensação, não tinha oferta de térmica, só para dizer que tinha uma compensação. E hoje, o que acontece? Hoje, commodity tem falta, por isso que carro está caro, moto está caro, você compra uma moto, eu comprei uma moto tem uns 20 dias, a previsão é daqui 30 dias para entregar. Então, não vai ter isso, né? Não vai ter a indústria falando, opa, não estou utilizando minha energia do Mercado Livre, pode alocar em outro lugar. Então, o risco é muito maior, né, de resolver esse problema. Então, o risco é muito grave desse apagão. E as térmicas? Por que elas não ajudam? Não sei te explicar detalhadamente. Deixa eu então tentar te explicar, porque eu já me fizeram essa pergunta e eu fui lá verificar. A pergunta já foi mal formulada de propósito só para criar um frissonzinho. Em eras de Bolsonaro, a gente pode dizer, fazer umas perguntas mal feitas. A pergunta foi mal feita. Por que elas não ajudam? Mas é óbvio que elas ajudam. Elas só não ajudam como? Conceito de economista, na margem. E por quê? Por algo que você tinha acabado de falar. Exatamente. Elas já estão todas ligadas e operando no máximo, só por isso que elas não ajudam. Porque se tiver qualquer a mais, não conta com elas. E as eólicas? Mas não tem um parque aí de 14 mil megawatts de eólica? Tem, mas já está. E como a Dilma está corretíssima, não dá para estocar o vento, né? Então...
Depende do vento. O vento lá no Nordeste estava até bom nos últimos anos. A gente tem acompanhado muito. Você, mas o Paulo agora é especializado em energia. É porque este assunto é fundamental. E os economistas, em geral, estão atrás. Outro dia fiz um debate lá com a Denise Campos de Oliveira, um grande economista aí que vive deitando falação. Eu não sei, ouvi falar, e já era mês de julho, eu fiquei encabulado de contraditar o cara. Entendeu? Como é que pode ele não saber? Mas você vê que o mercado também foi muito enganado. Olha só essa curva curiosa, principalmente você que é o especialista. Justifica-se, Nadim, em termos econômicos, o custo marginal ficar abaixo de 500 até o fim de junho e depois, aí, de repente, isso é tipicamente como se fosse uma crise de bolsa. Não é. Ai, meu Deus do céu, é! Bum! Entendeu? Alguém que me falava, eu acho que foi a Substituto, né? Sobre a questão do serviço. Eu aí falei um pouco, mencionei educação, está aqui o gráfico. O IPCA aqui está dividido entre dois grandes grupos. Os bens, a gente aqui no varejo está mais nos bens, e os serviços. Educação, olha aqui onde é que foi parar o serviço, onde? Olha aqui, ó, por acaso, aqui, por volta de julho, agosto de 20 do ano passado, estava praticamente zerada essa inflação de serviço. Aí puxou o índice como um todo, eu não diria que artificialmente, mas deu uma sensação de estabilidade, e mais, o Banco Central ficou atrás da curva. A inflação está dominada, não sei o quê, juros de 2%. Agora ele está correndo, dando saltos de 1 em 1 ponto percentual para poder acompanhar a inflação vigente. E, portanto, embora o presidente do Banco Central seja muito simpático, neto do nosso querido Roberto Campos, e é competente, é uma equipe que essa está indo bem. Montou aí avanços tecnológicos importantes. Eu vi que ontem, quando alguém perguntava, eu acho que era você, por que todo mundo vai virar banco? Eu dei uma olhada aqui por dentro, estava essa discussão rolando aqui. De fato, são avanços importantes, a gente tem que se adaptar, o Banco Central está sendo bom, mas em matéria de política monetária, ele virou pomba, não é mais gavião. Ele está fazendo uma política de juros mais contidos, que eu acho até boa, porque a gente segurar o Brasil inteiro com mais uma mega onda de taxa de juros elevadíssima não é consertar o país. É só aumentar o custo financeiro da dívida. Mas também não pode continuar com juro a 2% quando o mercado está todo apontando para cima. Então, a nossa inflação relevante no comércio, olha lá, sem nenhum exagero, eu pegaria que nós estamos mais para um 12% do que para os 8% do resultado final. E por isso que, olhando o fim do ano, e alguém de vocês aí também lembrava, o custo de vida, o poder de compra, ele vai estar deteriorado muito fortemente. E é o que eu acho que aí, mesmo que eu fosse, mesmo torcendo pelo Bolsonaro simpaticamente, é uma candidatura que a gente, por experiência, sabe que em ano de inflação em alta, dificuldades energéticas, é difícil você emplacar uma eleição. Não é? É difícil. Normalmente, o público insatisfeito busca uma alternativa. Não, busca a chamada alternância de poder. Então, sem querer fazer previsão, eu acho que até do ponto de vista político, nós temos que já começar a nos reposicionar. Olha aí a curva de juros, que eu falei, demorou bastante para o Banco Central sair dessa faixa aqui de 6%, 7% de remuneração para o título pré-fixado, e já está em 10, tal e subindo. Isso tem uma repercussão também razoável sobre as nossas vendas, quando tantas vezes sem juros, imediatamente, e já começa a ocorrer um reajuste geral desse parcelamento, que é um... Hein? Continue em 2022. A gente está esperando que se estabilize, né? Mas quando você coloca um outro elemento sobre o qual eu ainda não falei, então falo agora, antes de terminar. Setor internacional. Vinha muito bem,
lua de mel com o senhor Biden, fora com o senhor Trump, mas a coisa também não é bem assim. O bom velhinho, antes de ser bom, é velhinho. Isso é insubstituível. A gente, quando vai ficando velho, infelizmente, vai ficando velho. Isso é um outro elemento para você votar ou deixar de votar, inclusive em velhinhos que saíram da cadeia. Entendeu? Não, estou falando na boa. Que você pensa que vai chegar com aquela animação toda, chega com as mesmas ideias que já praticou, portanto, praticamente zero de ideia nova, e isso por nada, é porque ninguém que é pela terceira vez CEO do mesmo lugar, da mesma empresa, vai fazer qualquer revolução. Por isso é que você pega gente nova para botar, às vezes até na tua própria empresa da qual você é controlador. Você passa a reconhecer que nem você está com ideia nova. Pega um garoto novo aí, ou uma moça disposta. Por quê? Porque você tem noção de que o teu estoque de criatividade vai minguando. E se você é octogenário, com todo respeito para nós que estamos chegando lá, pô, tá mais para ficar, né? Contando boi lá em alguma fazenda que tem aí, etc. E tal. Hein? E não nos alugar, porque o Brasil está em pressa e, como eu disse, tem um potencial enorme que está sendo atravancado, literalmente. Então, essa é uma condição sine qua non. Eu acho que, portanto, a eleição desse camarada seria um desastre completo, total. E é por isso que eu nem leio essas prévias, que elas realmente, para quem conversa, como eu às vezes converso lá com o Montenegro, do ex-Ibope, etc., nem ele acredita. E por um motivo muito técnico. Aquelas projeções de tantos por cento votariam dos que disseram que espontaneamente já votariam. E isso nunca aparece no resultado, que é uma pequena quantidade de pessoas que pré-identificam aquele candidato como candidato. Só quando induzido, aqui dessa lista, quem você pegar, bom, então pega o Lula. Então, é muito mais um recall do que, de fato, uma preferência. Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso, porque o jogo ainda vai ser, de fato, jogado na cabeça dos eleitores. Por favor, querido. Não, eu queria só fazer uma colocação aqui. Pela Claro. ambição desmedida que o presidente Bolsonaro tem nessa reeleição, qual que é a maior preocupação de ele tentar virar esse jogo desses indicadores? Qual besteira que ele pode fazer o próximo ano? Qual bobagem? Para mudar, porque pelo que você está falando, com essa situação, ele provavelmente não vai ser reeleito. Eu tinha feito esse comentário até um pouco dirigido ao meu amigo aqui, e você agora está repetindo, é importante, porque é importante que se diga que não é uma falta de torcida. Não é porque a gente não gosta de Bolsonaro, é porque real e objetivamente as chances deste candidato são tão fracas a ponto de eu fazer aqui um chute especulativo. Se ele continuar nessa pioria, para usar o termo do Ives Gandara, né, em termos de popularidade mesmo, né, de aceitação, é possível que ele diga que isso é só uma fraude, aí eu não concordo. Ele é do ramo, ele é do tipo de preferir não se expor. Hein? Aí mistura por completo o jogo, porque aí é praticamente decretado que quem vai ganhar é o Mr. X. Hein? Aí eu praticamente dobro a aposta aqui na hora, porque o Brasil todo quer dizer, um Brasil majoritário vai juntar e vai escolher entre 3, 4 nomes lá de terceiras vias, que não são terceira nenhuma, tem alguns que são primeira via, que pelo menos devem ter, junto com o empresariado, uma proposta completa, ou então nem se candidatam. E outros que estão lá de gaiato. Desculpe, Mandetta, mais alguns. Entendeu? Apresentaram simpaticamente como ministro aqui, aí se qualificam para sentar na cadeira máxima. Desculpe, vai fazer um estágio primeiro. Ô Paulo, esse discurso de que um se alimenta do outro, você não compra esse discurso, não? Hein? Esse discurso de que um só existe por causa do outro, você não compra esse discurso, não? Que sem um dos dois no cenário, o outro perde força. Você não acredita nisso? Eu acredito. Então, se o Bolsonaro não candidatar, por exemplo, o Lula não perde força, não? Ele praticamente ferra o Lula.
Isso, então por isso que eu falei que às vezes é bom. Aí não é porque alguém combinou, mas que tem uns caras aí nessas CPIs da Covid que estão administrando esse dueto trágico, na meu ver, entendeu? Porque a gente está perdendo tempo em expor melhor esses outros demais eventuais proponentes. Se bem que a gente não esteja com grandes qualificações, mas é aquela história do CEO novo. Pelo menos a gente tenta pegar, pelo menos se alguém com ficha de experiência prévia, planos e projetos e, eventualmente, até um jeito de equipe. Vamos ver. Nunca pegue um importante gerente da sua firma e pense que, porque ele é um ótimo e tem sido um ótimo gerente, ele agora vai ser diretor financeiro ou presidente da empresa. Não faça essa bobagem. Não eleve ninguém ao máximo da sua incompetência. É um rapaz de muito talento, tem certeza que daqui a uns 10 anos vai ter... Para começar, que mineiro já nasce criado, né? Já nasce esperto para a política. Então, com 40 e tantos anos, ele já é super esperto. Haja vista que conseguiu, no primeiro mandatinho, virar presidente do Senado Federal. Mas não exageremos. Ele tem uma carreira brilhante. Deixa o camarada... Já sentou em alguma cadeira executiva? Não. Entendeu? Então, vamos com calma. É o mesmo caso do sujeito lá do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ótimo candidato a ser reeleito lá pelos gaúchos, mas que pressa é essa? Se a gente fosse pegar governador pelo que está fazendo e pelo que está executando, você sabe quem era o principal candidato meu hoje? Que não vai ser candidato? Já está reeleito, inclusive? Ratinho Júnior. Mas você ouve falar? Não. Sabe por quê? Está tratando do Paraná. De vez em quando o pai ainda puxa o saco do Bolsonaro, corretissimamente, porque quer entrar em conflito com o poder federal. Não. Paraná, Paraná e Paraná. Já viu algum problema com o Paraná? Zero problema com o Paraná. Eu, por acaso, que indiquei o secretário de Fazenda, eu sei. Altíssimo saldo em caixa, exatamente como alguém falou aqui, aí é que arrumou as finanças de vez, etc. e tal, está quieto, tocando o Paraná. E, aliás, por isso, inclusive, faço uma última ressalva, já nos estertores aqui, mas está franqueado a palavra. O Brasil, felizmente, é composto de 27 pedações e 5.570 pedacinhos. Graças a Deus. Significa dizer que essa coisa que nós estamos discutindo, essa geleia chamada o país, e infelizmente tem que mostrar os dados nacionais, isso é uma composição que é parcelada e, portanto, com direito a você ter desempenhos locais e regionais bem melhores do que a tal média. É o que está nos salvando. Eu diria que a média de desempenho dos governadores hoje é mais para positiva do que para negativa. Você vê um Dória, você pega um Caiado, você pega o governador lá do Mato Grosso, está indo razoavelmente bem, o Mauro Mendes, estou citando alguns que a gente tem de cabeça. Os governadores de esquerda do Nordeste, eu até por tê-los recebido como presidente do banco, posso dizer, são de razoáveis a bons, eventualmente alguns como muito bons. O rapaz lá, o Camilo Santana do Ceará, ele, na realidade, é um administrador que vai na linha daquela revolução que foi feita pelo Gereissati, pelo Ciro, etc., de boa administração, não deve nada a ninguém. Outro que é muito bom é o cara lá de Pernambuco. Outro que é bem razoável também é o Rui Costa da Bahia. Então, estou citando, esse negócio não depende muito hoje em dia de sigla e de... Nunca foi de partidos. Então, felizmente, quando a gente baixa para o nível, aí saindo do estadual para o local, uma administração, já que estavam falando da Bahia, de um ACM Neto, deu um salto. Né? Nosso Rio de Janeiro não dá para reclamar, podia ser bem pior. Né?
Eu até tentei me candidatar, mas não consegui nem a legenda. Isso é um dos problemas também brasileiros. Não digo que eu seria, talvez até nem fosse, entendeu? Mas é que você não consegue nem chegar perto. Isso é um outro problema nosso. Temos bons valores no Brasil, hein? Hein? Temos bons valores, mas não são do ramo, não chegam nem perto. É por isso que quando a gente ouve falar, e aí com o meu máximo respeito e até uma gratidão, Sérgio Moro, estás brincando? O cara não conseguiu ficar de ministro. E não é por causa que era o Bolsonaro, não sei o quê, é porque não conseguiu administrar aqueles clashes, aqueles embates que são próprios da política. Você está lá e o cara te liga para você nomear. Eu, algumas vezes, tive esse problema. Deu umas caneladas de volta, mas eu também estava numa condição especial, porque o presidente meio que dependia de mim, então eu não podia ficar fazendo. Mas, no jogo normal, muito difícil. Ele queria nomear alguém da Polícia Federal. Pô, ele é presidente da República, só isso. Então, há uma inversão muito forte. E, portanto, quando você vai ver a qualificação para o cargo de bons nomes, você observa que aquilo se esfarinha na tua mão. Não é? Por favor. Lá no fundo. Só um pouquinho mais alto e tá bom. Você falou que o Lula... que não é provável, especulativa desistência. Não, perfeito, mas numa especulando-se, né? Numa provável desistência do Bolsonaro, você acha que o Lula ele perde musculatura? Né? Acho que ele... no dia seguinte, o Brasil está pensando quem é que pode derrotar o Lula. Perfeito. Aí me conta uma coisa, quem sai fortalecido nessa situação não é o Ciro, não? Eu estava evitando nomear, porque eu já fiz essa minha opção pessoal. Primeiro fiz uma análise com o meu pequeno grupo, que eu preciso ajudar alguém, eu acho. Já tentei de presidente, arrumei uma legenda que não valeu de grandes coisas, aí me juntei com o Álvaro, que também não foi para lugar nenhum. Você vê como é difícil, e o cara era do ramo. Imagine eu falei, mas eu vou ficar aqui de Cabo Daciolo só para aparecer 2 vezes num debate que não dá nem para você falar direito, nem para perguntar, muito menos responder. Eu falei, estou fora. Então, vou de vice aqui, para não dizer que não fui, né? Mas você pegando alguém que seja do ramo, nós temos que pegar alguém que é do ramo e ver se a gente bota um estribo nessa turma que é do ramo, e é por isso que estou lá conversando com ele, só para a gente saber que aqui estamos meio em família, conversando. O cara já disse que eu vou coordenar os negócios lá, etc., mas eu quero saber se isso é verdade mesmo, está até marcado para eu saber se é verdade ou se é conversinha. Porque, número 1, esse pelo menos entende o que você está falando. Um dos problemas que a gente percebe na política, você vai despachar com o presidente da República, mas ele, dependendo do ramo dele, ele ou não quer ouvir ou ele não entende o que você está falando. Então, um problema sério. Você vai discutir uma crise de energia, só nem me fala disso. Você vai falar com alguém que tem que fazer um censo, só que o Paulo Rabelo está só preocupado com esse negócio de censo. Eu vi isso. Mas, presidente, isso é importante. Haja vista, não temos o nosso censo demográfico pelo 2º ano seguinte. A China fez em 2020 e os Estados Unidos já entregou o censo também feito em 2020. Engraçado, lá não tem pandemia e aqui só que tem. Não podia botar um entrevistador, botar uma máscara e contar a população dos municípios toda errada. E o IBGE não tem como fazer, a não ser recontando. E isso é a base para você fazer tudo em termos de política. Aí vai o Guedes e diz que não tem 2 bi, mas tem 5 para fazer política. Tem 20 para dar de Bolsa, tem mais 2 para fazer o que é preciso, porque a política mestra, ela é toda baseada no dado censitário. Estou dando para vocês uma ideia de como o Brasil é pobremente administrado. Você imagina se eu ou você, somos presidente da República, alguém diz que não vai fazer o seu quê?
Não vai fazer ontem, porque hoje você já começou a fazer. Foi a bronca que eu dei lá no IBGE. Com 500 milhões que o senhor conseguiu, dá para fazer no máximo um estudo. Eu falei, o quê? Vou pegar 500 milhões do contribuinte? De jeito nenhum, vai custar um pouco mais do que 500 milhões. Mas eu junto no final do ano, aí esse ministro que me falhou, bota no orçamento do ano seguinte, eu pago os recenseadores outubro, novembro, dezembro e termino em janeiro, fevereiro com o orçamento seguinte. E assim foi feito. Nem foi feito por mim, porque no meio do caminho teve a crise lá do Joesley, o presidente mandou eu ir para o BNDES, e eu disse, desde que eu deixe lá uma pessoa para fazer o censo. Não, mas a gente resolve isso. Não, senhor, é partida dobrada. Estou falando aqui que eu estava com um bom presidente, e um cara de alto nível chamado Michel Temer. Portanto, quero dizer para vocês que é muito difícil ser presidente desta república. A maior parte não sabe nada. Vai lá para aprender e aprende mal. Nós merecíamos ter alguém como eu vou querer muito, uma Angela Merkel. Por que Angela Merkel? Ela era antes uma PhD em Química. O que isso quer ver? Nada, só porque é alguém que pelo menos soma A com B, dá C, percebe? Quer dizer, que se ordenou mentalmente para um alto nível de complexidade de resolução de problemas, que é o que a gente enfrenta, no mínimo, numa grande empresa. E o Brasil é realmente uma grande empresa de múltiplos setores. Não dá para ficar improvisando. Eu preciso de alguém que saiba lidar com a classe política, que seja político. O Álvaro Dias era um político, é um político. Meio duro, porque como ele é um cara muito sério, também já fica meio duro. Até faço essa crítica, porque você tem que ter muito jogo de cintura entre direita e esquerda. Aqui nós temos um grupo diria que mais à direita, mas se eu for num outro grupo qualquer, se eu não tiver falado umas 5 vezes justiça social, proteção do não sei o quê, e mais não sei o quê, eu estou fora do jogo. Eu não falei aqui de indígena, eu não falei de meio ambiente, não falei de uma série de coisas que são caras a outros milhões de brasileiros, que são um outro público. Então, tem que ter um certo jogo de cintura para estar entre a direita e a esquerda, para pacificar o país também. O país está muito estressado, né? Não sei o quê, não sei o quê, onde todos brigam e ninguém tem razão. Eu diria, fazendo um meia-culpa. Então, Tarcísio é um excelente candidato a continuar de ministro. Porque ali ele está revelando a competência. Se der mais grana para ele, ele vai fazer o dobro ou o triplo das obras, parece que é um cara sério. Então, tá bom, então deixa ele na competência infraestrutural. Não tentemos, esse é um problema grave do Brasil. Pega alguém que... ele canta bem no coro. Que tal ele rezar a missa? Pô, mas ele não estudou para padre, pô. Ele é bom... Ele é uma ótima voz ali no canto lírico. Deixa ele cantando. Não vamos pegar um excelente juiz que nunca devia ter saído de Curitiba, que estava fazendo um trabalho importantíssimo, que acabamos de jogar fora, no lixo, acabou. E aí, obra e graça do seu STF. Inacreditável. E pegar esse cara e dizer, agora ele seria um ótimo presidente. Para quê? Percebe? Não vamos fazer isso. Tem que ter experiência, time. E aí alguém me perguntou, quem é o grande omisso disso tudo? Vou botar carapuça em nós aqui. É o empresariado, é a elite. Não porque tem obrigação, porque é muito difícil. Senta lá na cadeira Nadir e toma uma atitude. Você vai, toma uma atitude, toma sozinho, porque a turma não vem junto, é complicado. Mas seria muito, muito bom que esse grupo, algum grupo empresarial, pusesse um condicionamento sereno. Olha, o trilho que nós queremos para 23 é assim, assim, assim e assim. Hein? Planejamento político empresarial. Planejamento político empresarial. E ótima palavra, planejamento.
É onde o nosso Guedes, lamentavelmente... Qual era a taxa esperada de crescimento que ele almejava? Nunca disse. Onde é que está o plano dele? Nunca fez. Compara com o JK, que tinha 30 metas e fazia a conta diária da evolução de cada meta. Não houve presidente tão gestor como Juscelino Kubitschek de Oliveira, lá nos anos 50. E, no final, ainda fez a nota final, que parece que o João Pinheiro Neto é que ficava encarregado de fazer esse levantamento. No final, as metas no conjunto deu 6,7. Ainda se autoatribuiu uma nota que, a meu ver, era injusta para o tanto que fez. Porque no conjunto... 50 anos em 5, né? Porra, é disso que nós estamos precisando. Sem reeleição. Porque o que você não consegue fazer em 4 anos... Por isso que eu sou tão contra o cara ir a terceira vez. Pô, meu amigo, se você não conseguiu chutar a bola em gol em 4 anos, não chutará mais. Foi a conversa que eu já tive, você fez a pergunta sobre Ciro. Ciro, quer me ouvir? Ele ouviu, já é uma grande coisa, né? Político ouvir mais de 1 hora seguida, eu sou meio falação, mas é assim, 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 você vai se surpreender se chegarem lá. Eu falei assim, você já percebeu que no mandato, na política, você entra e já está terminando? Ele falou assim, essa frase é boa, que você peguei ele de surpresa. E é o que eu tinha a ideia de que fosse, quando eu fui para o meu pequeno governo, lá, algumas instituições, eu percebi, eu só consegui fazer mal e mal de 20% a 30% do que eu já estava preparadíssimo para fazer, querendo fazer, e alguma coisa consegui fazer. O resto... A turma do deixadito, todo dia diz, assim não dá, isso não pode, assim não sai. Você tem que ter um nível decisório maníaco, junto com um planejamento rigoroso e um time de cabra da peste, mais de um, para fazer. E um jeito político, porque também tem que ser maleável, tem que sorrir que nem o Juscelino, tem que ir nos lugares fazer visita, etc, etc, etc. Que vários não se qualificam já para esse lado da maleabilidade, do sorriso, um certo grau de cabotinismo, e sempre olhando para o relógio, já está acabando, o governo está sempre acabando. Então, consegui convencer pelo menos esse cabra, você não vai para o governo, eu montarei um grupo de trabalho para a reforma do trabalho. Não, o articulado da PEC será apresentado no dia 2 de janeiro. Se não for no dia 1, é capaz de ter uma festa, uma bebida, então livra o dia 1 de janeiro. No dia 2, você reconvoca o Congresso, estou dizendo aí o que vai acontecer, o que aconteceria, e apresenta logo a plataforma completa. E a plataforma completa será a revisão ampla da Constituição. E tudo de uma vez só, com data para terminar. Porque se você vai ter que negociar, negocia tudo. Com várias comissões, uma da reforma tributária, outra da administrativa, outra da política eleitoral, porque tem deputado para todas elas ao mesmo tempo. Você fazer uma é você pagar 20 vezes para fazer 20 reformas. Paga uma vez só, é o primeiro ano e faz um plebiscito de aprovação. Aí o Brasil realmente se pacifica. Que tal essa ideia? A ideia é boa. As ideias estão prontas, não na mão de todos, mas por isso que eu digo que tem que ter esse encadeamento e tem que pegar a turma no susto do capital político dos primeiros 100 dias. Você não fez ali... Não, tudo acontece no primeiro ano. Não fará mais. Por isso, com toda a bondade, alguém perguntava sobre o Bolso, está prejudicado. Ele levou não só um tiro na asa, como levou um tiro no pé, ele já está todo troncho. E eu escapei da pergunta, dizer o que ele poderia fazer, foste tu mesmo que perguntou. Que ainda dá para fazer? Assim, lá, você mudou de lugar. E eu estou sem óculos, então minha miopia aqui, praticamente nada. O que ele pode é gastar mais dinheiro. Aí tem um problema grave, ele tem que se livrar do Guedes. O Centrão já começa até a falar nisso, pode ser que aí o Guedes,
que é muito ladino, ele não é bobo, diz, bom, então já aqui está todo mundo ali querendo uma desculpa para picar a mula, para não ficar com aquele custo político final. Não é? Então, bota um cara lá para furar o teto de gasto, e mais isso e mais aquilo. Qual o resultado prático disso? Eu, como economista, diria que, frente a essa subida de juros é mortal. Juro é mortal, por uma coisa simples que está nas nossas lojas. Na hora que você vai financiar, se o juro está comendo muito forte, não é um ano bom, é um ano de vendas contidas, não tem muito jeito. E a curva de juros, como a inflação, aí você contrata uma inflação com fatores corretivos muito fortes, energia, alimentos, não tem muita chance dela dar a invertida que a gente até torceria que ela acontecesse. Só para concluir, para não dizer que não mostrei os últimos gráficos, para concluir a conclusão. Então, o último são os fatores, a minha aposta. Né? O PIB aí, não o real, o nominal, isso é interessante para nós. O nominal, quer dizer, em reais correntes, 10%. Então, eu diria para toda a minha turma aqui, dizer, mirem, pede o seu gerente financeiro para mirar 10% a mais de vendas, nominal. Uns podem ficar um pouco abaixo, mas eu diria que para essa turma aqui que é craque, é o mínimo. Mas é nominal. Por quê? Porque a maior parte dessa subida não é subida nenhuma, é uma inflação que eu estou botando lá em 8%. O mercado ainda fala no fim do ano que vem 5%, 6%, vai subir. Muito difícil, porque a crise energética foi despachada para onde? Para 22. Tragicamente, estamos aqui o nosso especialista, né? Você entra no ano com os reservatórios praticamente só com lama, a menos que São Pedro tenha piedade da gente, mande chuvas torrenciais nas furnas certas, etc., nas barragens corretas, nos mananciais, você acaba chegando em março ainda com uma recuperação insuficiente. Aí você entra num outro ano ainda muito penoso do ponto de vista de transferência de preço. Por isso é que eu, por enquanto, estou jogando ali 8% de inflação e um volume real de 2%. É esse aquele que você reclamou. Pô, mas só 1, tal, 2%. Tomara que seja mais, eu esteja errado. E os fatores intervenientes, infelizmente, são 2 fatores negativos. Eu acho que, provavelmente, o custo de vida, foi um negócio que você já falou desde o início da nossa reunião, vai comer uma parte da capacidade de compra, tira 1% ali da capacidade de compra, tira mais 1% por conta do endividamento. Não é? Então, na realidade, tem mais um ano político, a demanda disponível efetiva vai crescer uns 6%. Em outras palavras, o cara na frente da tua loja, tipicamente, é aquele que vai estar, se possível, com boa vontade, com 6% a mais de reais no bolso, contra uma inflação que ele mesmo está enfrentando, que é mais de 6%. Então, ele está com pouca disposição de compra, mas tem uma disponibilidade que cresceu um pouco. Então, nós temos que ser muito criativos, eu acho que em outros elementos, aqui, aliás, a reunião chama-se Inova Varejo, vem a calhar, temos que mesmo que inovar, né? Para tentar chegar aonde, que eu diria como um alvo interessante para nós da área do comércio lojista, o dobro desses 6. Já seria uma coisa que me satisfaria, quer dizer, se o meu desempenho na empresa for de 12% nominais no ano que vem, sobre a base 2021, eu posso me dar por razoavelmente feliz. Vou estar mais ou menos empatando com os custos, porque os custos vão comer firme também, que é a inflação pelo lado do custo. Portanto, é muito importante eu sair desse 6, que é a disposição de compra inicial do meu cliente na porta, para fazer com... Eu tenho que, basicamente,
bater a carteira desse cliente com o jeito que só o comerciante sabe fazer, com jeito, carinho, inventividade, criatividade, entrega gratuita, e isso e aquilo, para ver se a gente dobra esse coeficiente de variação de 6 para 12. Conclusão final. Depois de uma volta enorme. Mas sempre lembrando, depois de 22 vem 23. O Brasil tem um jeito muito bom porque ele está sofrido. Lembremos-nos sempre de tirar vantagem da desvantagem, que é um pouco o judô. Então, nós estamos no fundo do poço, estamos arrasados, metade da população é lulista, outra é bolsonarista, todos brigam, ninguém tem razão. Isso é ruim, mas é bom. Por quê? Porque é difícil a gente ficar pior. E temos uma outra área de aumento instantâneo de resultado. Isso eu já digo aos 30 anos, isso aqui me deixa... Mas eu vou dizer mais uma vez nessa reunião. Mas reconhecendo que há 30 anos ou mais eu digo isso. Em palestra, estão gravadas. O Brasil tem a vantagem de estar jogando muito abaixo da curva de eficiência em tudo que diz respeito a setor público. Em outras palavras, a margem de melhoria, sem acréscimo algum de capital, de infraestrutura, é enorme. Só rearrumando os móveis da sala. Poucos países têm a capacidade que o Brasil tem de dar um salto com nada. Por quê? Porque ele funciona muito abaixo do seu potencial. E vou dar só um único exemplo para voltar à vaca fria. Se deixarem a gente fazer a reforma tributária que eu defendo, está lá pronta, simplificadora, não essa que fica com os mesmos tributos mais 10 anos, que era a proposta que estava no Congresso, e mais 2 para treinar. E a maior parte de nós empresários não sabia que esta era a proposta, achando que ia trocar instantaneamente, que é o que tem que fazer. Quando os caras disserem, vai tirar 5 para ficar 1 ou ficar 2, tem que ser no dia que começou, né? Eu acho que todo mundo entendeu assim, mas na proposta não era assim. Ficar 10 anos com os tributos zumbis e mais os novos. Vocês imaginam a salada? No entanto, essa era a proposta sendo debatida. Um ministro da Economia que ouvisse isso se manda tirar esse treco agora, eu não quero mais falar nisso. Por quê? Porque é um negócio que o sujeito que tem qualquer visão prática da vida empresarial, da contabilidade empresarial, já sabe que eu não posso ter um negócio que aumenta o número de tributos para eu ir treinando. Porque nós não temos ideia se o resultado da arrecadação vai ser... Bom, se você não tem ideia, então não vamos fazer nada. Foi a conclusão de que o Guedes chegou depois de 2 anos de conversa fiada. Então é melhor não fazer nada. Não concluiu nada, não simulou nada, não estudou nada. Vai fazer alguma coisa para treinar? No entanto, se fizer direito, o susto que vai dar uma simplificação radical das obrigações acessórias, aquela limpeza geral, você entrar num sistema que é totalmente automático, que é o sistema que a gente propõe de um operador nacional de distribuição da arrecadação, e para os prefeitos e governadores, a distribuição, acabou esse negócio, o fundo de participação está dentro já da distribuição diária, portanto, não tem mais pires na mão. O secretário de Finanças do município é 5h30 da tarde, todo dia, pumba, pinga, 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 toda a participação dele. A participação não é mais receita de transferência, é receita própria. O município que achava que ele tinha o PIRES, que ele tinha que depender do Zema, não sei o quê, para transferir os 20%, 25%, isso é transferência automática, não tem mais retenção indébita, não tem mais Estado esperto, meu amigo Fernando Pimentel, que não distribui. Vocês imaginam a revolução administrativa, gerencial e empresarial de uma reforma tributária, como precisa ser feito. Mas, para isso, você precisa saber o que está fazendo.
porque, caso contrário, não consegues liderar o debate até chegar a uma aprovação final. Mas temos muito chão bom pela frente, porque o Brasil, acho que vale a pena. Até o nosso Rio de Janeiro vale a pena. Você imagina o Rio de Janeiro, aproveita nessa reforma ampla, joga um status diferenciado aí para o nosso estado da Guanabara. Aí, essa altura, a gente já está casado há tanto tempo com o nosso estado do Rio, que eu acho que já agora não. Agora é tarde, como a gente diria para a nossa velha patroa em casa, minha filha, agora já é tarde demais. Né? Hein? Estamos já acostumados, mas não significa que a gente não tenha que subir o sarrafo da administração de um Estado que tem muito para dar. Mas... Hein? Estamos vivenciando as sequelas da corrupção. E sequelas até, sabe que para encerrar um encerramento, até de 1980, o nosso Estado é tão ruim que deixou o Serra excluir da repartição de ICMS o petróleo e os combustíveis. Tudo tem origem e destino, que agora eles querem botar 100% no destino, que também é um outro erro. Tem que manter uma parte para os estados produtores. Haja visto Minas Gerais. Isso aqui, todo o minério, sai tudo no destino. Tem que ter uma parte na origem, menor. Inclusive o nosso combustível. Não, se você olhar lá a Constituição, não, o combustível sai todo do Rio de Janeiro, sem o Rio de Janeiro ficar com retenção zero de ICMS. Que é uma coisa parecida aqui com todos os estados produtores de minérios, também sai a zero. Agora, mas deixa a poluição ambiental para trás, deixa essa maravilha de estrada 040, como eu vinha ontem, isso é uma vergonha incalculável. Eu estava para ligar para o Tarcísio e dizer, meu amigo, e aí eu estava lá no banco, no BNDES, nos poucos meses, tentei porque tentei, mas tudo estava lava-jateado, então, né, aquela subida da serra lá no Rio também, a empresa Triunfo, não consegui resolver, porque era uma trava total, o BNDES parou de financiar, porque estava todo mundo lá lava-jatado, e eu tentando convencer os procuradores que era preciso separar a pessoa física da jurídica, liberar as empresas, negociar e liberar as empresas para finalizar as obras. Né? Parece que agora eles perceberam, mas agora acabou o Lava Jato também. Então, vocês veem que o Brasil não é para amadores, mas tem jeito. Agora terminei de vez. Muito obrigado a vocês.